Olá, boa noite. Definitivamente já estamos de volta. E eu quero aqui somente rápidas palavras, né? Não posso demorar muito. Por questão que o vídeo tem que ser curto, que eu tenho que postar também no meu canal do YouTube. Mas primeiramente eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus, o Cristo. Meu nome é Oséias, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, ali na Vila Hermes. Uma igreja abençoada, uma igreja de gente feliz. Deus abençoe a todos vocês. Primeiro, eu quero trazer aqui uma resposta rápida. Eu sempre vejo, até hoje saiu no meu serviço, isso tem sido constantemente, eu tenho sido confrontado com essa pergunta. Por que que Eva comeu a maçã? Bom, primeiramente nós vamos, a paz do Senhor Marlene, primeiramente nós vamos esclarecer, Eva não comeu maçã. Deus colocou todas as frutas no jardim do Éden. Deus deu liberdade para o homem comer e desfrutar de tudo que havia no jardim. Ele era para cuidar do jardim, lavrar o jardim e também desfrutar. Deus colocou ao homem o privilégio de desfrutar. Mas a árvore não é a maçã, não é o fruto não é maçã. Pelo contrário, a Bíblia diz que a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis. Porque o dia que vocês comerem dela, vocês morrerão. O que quer dizer isso? É a primeira lei de Deus. Mitzvah ou mitzvot, Pai, Senhor, Marta, é a primeira lei de Deus chamada lei oral. É uma lei escrita, vem através de Moisés, mas essa lei é uma lei moral, ou oral, aliás, uma lei oral. E outras perguntas surgem. Mas por que que Deus colocou essa árvore lá então? Por que que Deus colocou essa árvore sabendo que o homem ou a mulher estava sujeito a pecar? Primeiro, não era a maçã, era a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal, ou seja, conhecimento bem ou mal. Segundo, essa árvore foi colocada lá porque Deus não nos formou para ser robotizados, manipulados. Deus nos dá liberdade de livre escolha, chamado livre arbítrio. Deus não quer seres que o seguem ou servem a qualquer custo, não. Pai, Senhor, meu irmão Zéu, Deus te dá liberdade entre escolher o bem ou o mal, entre escolher servi-lo ou não servi-lo. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Até em Apocalipse há uma linguagem pitoresca em que o Espírito está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ali diz o Senhor, eis que estou à porta e bato. Então o Senhor não força. Nós temos que dar liberdade. Deus, o eterno, ele chega ao homem e diz assim, filho meu, dai-me o teu coração. Deus não força nada, Deus não é um Deus que manipula, que força. Deus te dá o privilégio de fazer opção entre servi-lo e não servi-lo. Foi por isso que Deus deixou essa árvore lá. Aí nós colocamos assim, mas por que que Eva comeu a maçã? Não comeu a maçã, foi a árvore da ciência do bem e do mal. Mas veja bem, no capítulo 3, versículo 1 de Bereshit, o Gênesis, vai nos dizendo que essa serpente aqui, que vai lá para o Apocalipse, é o dragão, o próprio Hassatã, personificado nessa serpente, ele vem e conversar com a mulher. Perguntou, não foi assim que Deus disse, não comereis desta árvore? Ele vem conversar com a mulher. Já estamos em queda evidente quando nós damos ouvido à voz do inimigo da nossa alma, ou quando damos ouvido a outras vozes, quer ser de ser humano, quer ser de ser espiritual, que vem colocar em dúvida que Deus falou conosco, que vem colocar em dúvida, a paz do Senhor, minha irmã, vem colocar em dúvida que o Espírito de Deus já falou conosco.
Isto já é uma queda, quando nós começamos a dar ouvido a qualquer coisa que vem colocar dúvida, a palavra que Deus falou já é queda. Então, quando no jardim do Éden, ele aproxima e diz, Deus não disse assim, não era para a mulher ter dado ouvido. O ser humano erra por dar ouvido à voz do inimigo. O ser humano erra por deixar de dar ouvido à palavra de Deus. Eu quis fazer essa live curtíssima de 15 minutos para poder trazer esclarecimento. E disse a serpente, e disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim, de todas as árvores comeremos. Ela respondeu, mas olha onde começa a queda, irmãos. Quando deixamos de dar ouvido a Deus, apareceu meu irmão Neto, Deus abençoe. É um prazer estar contigo, meu irmão. É quando nós deixamos de dar ouvir a palavra de Deus, para dar ouvido ao que o inimigo diz, ou aquilo que vem trazer dúvida. Toda vez que entramos por esses caminhos, vamos errar e cair. Aí a serpente diz, mas a mulher diz assim, ó, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos e nem dela tocaremos. Olha onde está o erro aqui. Deus não disse que não podia tocar. Você sabe, muitas vezes acrescentamos coisas que Deus não falou e não temos condições de cumprir nem o que Deus falou. Isso são exageros da doutrina, simplesmente, meramente, de uso e costume das igrejas. São meramente uso e costume que nem eles conseguem cumprir. Olha, acrescentou aquilo que não está na palavra. A Bíblia em nenhum momento diz que Deus disse que não era para tocar. Disse que nem comeremos e nem tocaremos. Então, acrescentar qualquer coisa, o que Deus disse, já é pecado. Era simplesmente não comer do fruto. Ela disse, ó, disse Deus, nem comeremos e nem tocaremos. Toda vez que nós queremos dar seriedade à palavra de Deus ou à doutrina bíblica e cometemos exagero, já está o erro. Então, para definir essa resposta, por que a Eva comeu a maçã? Não foi a maçã, foi o fruto da ciência do bem e do mal. Segundo, por que Deus permitiu essa árvore? Porque Deus não quer nós andrógenos ou simplesmente robotizados. Deus quer livre para nós ser responsáveis pelos nossos atos. E então, outra coisa que ouvimos falar muito, muito mesmo, mas então Eva é culpada. Não, o pecado de Eva e de Adão foi comer o fruto, através dele entrar o pecado entrar a morte. Mas eu quero trazer aqui a razão deles comer esse fruto. É o pior de tudo, sabe qual é? Disse a serpente, vocês não morrereis. Olha, a serpente, Satã, ele distorceu a palavra. A vida inteira do diabo vai ser criar heresia em cima da Bíblia, ou distorcer o que Deus disse, ou falar, não, nada disso, vocês não vão morrer não, Deus não quis dizer isso não. A Bíblia não quer dizer isso não, que tem inferno, que é porta estreita, que caminho estreito, que tem santidade ao Senhor, que tem nascer de novo, não é isso não. E ficam distorcendo, oferecendo um evangelho só de oba-oba. Não, o evangelho genuíno, a gente temos que consagrar-nos, dedicar-nos ao Senhor nosso Deus, buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O evangelho genuíno não tem barganha. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Então veja o que ele diz, não morrereis não. Deus sabe o dia que vocês comerem, vocês abrirão olhos e serão como Deus. Irmãos, olha o que o problema aqui não é de comer, é de querer ser como Deus. Você está entendendo? O pecado de Eva, antes do pecado, a maldade que precedeu o pecado, aliás, a tentação que precedeu o pecado, primeiro foi atraído porque era bela aos olhos, agradável aos olhos. Nem tudo que nossos olhos são atraídos ou nossa carne é atraído, isso nos fará bem. Tome cuidado, muitas vezes você está sendo seduzido por algo, mas isso pode te afastar de Deus. Segundo ponto, o propósito de comer desse fruto, o propósito é tornar igual a Deus. Vocês serão semelhantes a Deus. E aí ela comeu e deu a Adão. E Deus, aleluia, irmão Nilton, Deus abençoe. E Deus, ele
E a mulher, ela comeu e deu para Adão. Aí Deus procura Adão e conversa com Adão. Adão transfere a culpa para a mulher para a serpente. Deus não tem inocente por culpado. Deus separa cada um deles. Pega a mulher, sentencia a mulher, pega o homem, dá a sentença para o homem e pega a serpente, que é a Satã, e dá a sentença para cada um. Porque Deus julga individualmente cada um. Não adianta nós ficarmos inventando desculpa para os nossos pecados. É arrepender, começar uma nova vida em Cristo e deixar de ficar terceirizando as culpas. Ah, eu fiz isso por causa de pastor, eu fiz isso por causa da irmã na igreja, não ia com a cara. Para com isso, todos nós somos culpados e responsáveis pelos nossos atos. Então, na palavra, aqui nós vamos, Pai, Senhor, meu irmão, Sebastião Dornelas. Então, aqui na palavra, resumindo o que eu falei que ia ser rápido, só para dar uma chamadinha com vocês, não programei, foi ao vivo e vocês estão aí dando glória a Deus e vai ficar gravado esta rápida live. E muitos colocam a culpa, mas meu Deus, por que foram comer do fruto da ciência do bem e do mal? Radã, que significa vermelho, ou ruivo do pó da terra, por que foi comer? Todos nós temos nosso fruto diário. Todos nós temos nossa escolha entre desagradar a Deus ou agradar a Deus. Nós morremos pelos nossos próprios pecados. Eu sei que o pecado entrou no mundo por Adão, mas a vida entrou por Jesus. Se você hoje aceitar Jesus, servir a Cristo, você pode ter uma vida em Cristo, um novo nascimento, uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. João 3. Jesus falando para o mestre dos fariseus, ali para Nicodemos, se não nascer de novo, não poderás entrar no reino dos céus. Então, meu irmão, não tem desculpa, o teu pecado é o teu pecado. Romanos 14, 12. Romanos 14 e 12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ezequiel 18, primeiro vai dizer que a responsabilidade é pessoal. A alma do pai é minha, a alma do filho é minha. E a alma que viver no pecado, essa alma morrerá, essa morte é eterna. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faça o seguinte nessa noite, você tem a sua escolha de comer do fruto, ou seja, de desobedecer a Deus, ou de obedecer. Esse fruto era simplesmente uma questão de ali, uma lei oral. Hoje nós temos toda a Sagrada Escritura, obedecer ou não obedecer. Qual foi o teu fruto hoje que te faria um rebelde ou desobediente a Deus? Fique com Deus essa noite, essa live era rápida mesmo, só para dizer, não invente desculpa, se aproxime de Deus. Não foi a maçã, foi a árvore ciência do bem e do mal. Por que Deus colocou no jardim? Porque Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele, mas sem comunhão forçada. Existem religiões, igreja que forçam o crente. Isso não é de Deus não, nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E terceiro, por qual foi a motivação? Porque queria ser como Deus. Qual também foi a motivação? Porque foi agradável aos olhos. Nem tudo que é agradável aos olhos pode ser bom, pode te afastar de Deus. Deus te abençoe, fique com Deus, se curte aí, compartilhe e vamos ser abençoados em nome de